Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou feliz de estar de volta para meditar na palavra gloriosa do nosso Deus. Nesta oportunidade eu quero falar sobre o Apocalipse 11, alguns versos. Apocalipse 11, onde fala das duas testemunhas, onde fala do templo de Deus da reta final, onde fala de mistérios de Deus, de difícil interpretação, mas na orientação do Espírito Santo, na compreensão que eu consegui compreender, eu quero passar a vocês algo maravilhoso sobre esse assunto das duas testemunhas e desse templo. João Evangelista, o profeta do amor, o apóstolo do amor, aquele apóstolo, irmão, que reclinava a cabeça ao seio de Jesus nas reuniões em que Jesus fazia. Ele era o apóstolo muito próximo do Senhor. E a Bíblia revela que ele era o apóstolo mais amado por Jesus. Aí alguém pode perguntar, mas como que Deus vai amar mais um do que os outros? Ele ama mais uns do que outros. Sim, isso aí é normal. Por quê? Quem mais ama, quem mais obedece, quem mais serve a Deus, quem mais se doa, quem mais é fiel e quem mais ama é mais amado. É normal. Agora, isso não quer dizer que Jesus não ama todos. Ele ama. Só que ele tem uns que ele ama mais. E quem é que ele ama mais? Ele ama mais aqueles que mais amam. E isso vai ficar provado no dia do arrebatamento. Porque ele vai tirar da terra aqueles que realmente são fiéis. Aqueles que realmente se doam. Aqueles que realmente obedecem e amam. Mas o assunto não é esse. Isso aí só foi para enriquecer a nossa meditação. João recebeu, ele disse, foi-me dada uma vara ou uma cana. Foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Então chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, não o meças, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, olha bem que a palavra começou a dizer, e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. João Evangelista recebeu isso. E ele recebeu uma ordem do anjo que chegou a ele e disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Irmão, agora resta nós entendermos, resta nós compreendermos à luz da palavra de Deus, que templo é esse?
Alguém já pensa logo num templo de 4 paredes que vai ser construído agora antes da vinda de Jesus. Tem gente que acha que vai ser construído um templo agora antes da tribulação. E tem pessoas que acham que essa invasão, essas nações que irão pisar nesse átrio exterior do templo, se trata do átrio do templo literal construído em Jerusalém. Mas no meu entendimento, se eu estiver errado, e alguém me convencer de uma outra forma, eu fico grato, porque a minha vontade, o meu desejo é de aprender, de crescer na presença do Senhor. E eu não sou ignorante ao ponto de não aceitar algo que é bom para mim, que é correto para mim, porque eu quero o melhor para a minha vida e para todos aqueles que eu falo a palavra de Deus. Então, nós vemos que o anjo deu a cana semelhante a uma vara. E o anjo chegou e disse: levanta-te e mede o templo de Deus. Esse templo de Deus aqui, irmão, no meu entendimento, não é literal. Esse templo aqui é o templo de Deus no sentido espiritual. É todos as pessoas que aceitaram a Jesus e o servem, uns com mais fidelidade, outros com menos, uns mais fiéis e outros não. Porque o templo, ele tem o lugar santo, ele tem o átrio, tem o santo do santo, e tem o lugar santo, e tem o átrio. O templo literal era composto dessas 3 partes. Só que esse templo literal, ele aponta para um outro templo espiritual. Ele aponta para um outro templo. Então, tem muitas coisas na Bíblia que são literais, que apontam para o espiritual. Nós temos que compreender essas coisas. E essa palavra, eu entendo dessa forma. E João era para medir. Levanta-te e mede o altar. Mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Os adoradores teriam que ser medidos também. E deixa o átrio. Bom dia. E deixa o átrio. O átrio não podia ser medido, porque o átrio ia ser pisado pelas nações. Olha bem, que a Bíblia está falando aqui do povo de Deus como templo do Senhor, que era para ser medido. Mede o templo de Deus. O templo de Deus é aquelas pessoas em que Deus está habitando nelas, que está usando elas para o evangelismo, para levar a palavra, para levar a mensagem.
para aqueles que precisam ouvir as boas novas de salvação na pessoa bendita de Cristo Jesus, nosso Senhor. E ele disse: médio tempo, o altar e os que nele adoram. Os adoradores, aqui está falando de um povo adorador, que são os verdadeiros templos de Deus. Mas o átrio não meça. O átrio não meça, porque o átrio foi dado para as nações, para que elas pisem sobre o átrio durante 1260 dias. 1260 dias aqui aponta para a última metade da semana final, que é a última semana profetizada pelo profeta Daniel, que é a última semana de anos da profecia de Daniel, que será a última metade da semana de 1260 dias, porque a semana de anos é dividida em duas partes. Eu já falei em muitos vídeos meus. A primeira metade da semana os 10 reis governam, e a segunda metade da semana o anticristo se manifesta no meio, e ele vai... É nesse período da manifestação do anticristo que o átrio de Deus será pisado pelas nações durante 1260 dias. Porque aqui está falando do templo, do altar e do átrio. Só que nós temos que entender que isso aqui não se trata só de Jerusalém. No meu entendimento, irmão, eu não quero dizer para vocês, com toda a humildade do mundo, toda a humildade que eu tenho dentro de mim, todo o respeito que eu tenho à palavra do Senhor, todo o respeito que eu tenho aos irmãos, que eu estou tentando dar o meu melhor, procurando revelar o melhor da palavra de Deus. Só que, se alguém for fazer algum comentário, entenda que eu não sou dono da razão, que eu posso, em algumas coisas, errar, porque o homem erra, mas eu estou pronto para me retratar, se for preciso. Estou pronto para responder o comentário de vocês. E se alguém me convencer de outra forma, então eu serei convencido. Entendeu? E se for verdade o convencimento, humilharei, me retratarei e apagarei o vídeo e farei um outro, segundo o entendimento que Deus me der, que eu entender que é superior à minha interpretação. Entendeu? Porque eu entendo aqui que isso vai acontecer no período da grande tribulação. O templo de Deus, o altar de Deus, que é o povo do Senhor, está sendo medido. E os que nele adoram estão sendo medidos. Aqui tem adoradores, tem altar e tem templo. O templo de Deus, o altar e os que nele adoram. O templo de Deus, o altar e os que nele adoram é o povo de Deus. Tem gente que adora, mas tem o átrio que não adora. Eles dizem que são crentes, são cristãos, vão na igreja, são domingueiros, outros vão uma vez por semana, mas são átrios. Entendeu? E vão ser pisados, porque vão ser dados às nações, e as nações a pisarão a cidade santa. A cidade santa aqui está falando do povo de Deus, que é a verdadeira cidade santa.
É onde Deus habita, porque Deus já deixou muito claro na sua palavra que Ele não se preocupa com o templo feito por mãos de homem. Deus não está atrás de templo construído de pedra, de tijolo, de ferro, onde o homem vai lá e reúne uma vez por semana. Deus está querendo você como templo. Nós como templo. Deus quer que nós sejamos o templo, e nós somos o templo. Só que o templo, o altar, é o povo que adora o Senhor. É onde Deus está. Mas o átrio não está tão preocupado. Porque ele está fora. Ele não está dentro da realidade espiritual. Ele não está com compromisso com as coisas de Deus e vão ser pisados pelas nações. E se nós parar para fazer uma reflexão à luz das Escrituras, à luz da Bíblia, com entendimento, esqueça aquela coisa de religião, vamos falar de Bíblia, de profecia da palavra de Deus. Eu não sou religioso, eu sirvo a Deus. Olha, porque o átrio foi dado às nações e pisarão a cidade santa. Aqui já inclui todo mundo, a cidade santa, o povo de Deus. Porque o povo de Deus vai ser perseguido, irmão, pelo anticristo. Essa invasão do anticristo, entrar no templo, invadir o santo do santo e querer parecer Deus, essa invasão que ele vai fazer, isso aí, as nações, o anticristo, porque o espírito do anticristo já está trabalhando dessa forma. O espírito do anticristo, para quem não sabe, é o próprio diabo, é Satanás, né? É o inverso do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Santo que está dentro de nós. O Espírito Santo, ele está dentro de nós. Ele está no Santo dos Santos. Mas a provação que vai vir no período da grande tribulação para provar o povo, o átrio vai ser entregue na mão do anticristo, do espírito do anticristo, que é o próprio diabo, e as nações invadirão. E hoje o nosso espaço já está sendo invadido de alguma forma. E eu quero dizer para vocês que não vai demorar muito tempo, que ninguém vai poder falar a palavra de Deus mais. Nós vamos ser proibidos de falar a palavra de Deus. Isso é invasão de espaço. Isso é invasão de direito. Por quê? Porque o foco de Satanás é calar o povo de Deus. E tem muita gente que já está sendo calado pelo sistema, pela organização mundial. De alguma forma já tem países que não aceitam mais. O povo já está sendo invadido. Mas aqui eu estou falando do período da grande tribulação. Isso aí vai ser uma escala mundial. As pessoas vão ser perseguidas, vão ser mortas, muitas vão ser mortas. Até as duas testemunhas vão ser mortas, porque a Bíblia continua dizendo aqui, eu estou resumindo para que o vídeo não fique tão grande, que diz assim, ó: e darei poder a minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias. 1260 dias é a última, está referindo aqui a última metade da semana que eu falei, de anos. A última semana de ano, das 70 semanas que foi profetizada pelo profeta Daniel.
E as duas testemunhas vão pregar na grande tribulação. Elas vão confrontar o anticristo, vai confrontar o mal, e elas vão profetizar, pregar durante 1260 dias. E durante esses 1260 dias não choverá na terra. Eu não sei completamente ainda se essa terra aqui se trata somente do Oriente Médio, lá da região de Israel, ou se é toda a terra, entendeu? Isso aí eu não consegui interpretar ainda, mas eu acredito que é sobre toda a terra, porque a tribulação, ela vai atingir toda a face da terra. E as duas testemunhas que eu quero dizer para vocês agora, elas são os dois ungidos, entendeu? Os dois ungidos, representado pelas duas oliveiras que jorra azeite de ouro sobre os demais, sobre aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque há muita interpretação, o povo fala que as nações vão para lá, e as duas testemunhas vão pregar para as nações que vão estar lá em Jerusalém, só lá em Jerusalém. Mas aqui eu enxergo em uma escala mundial. Eu não enxergo somente em uma escala pequena, uma escala de país, ou de lugar, ou de cidade, mas eu enxergo em uma escala mundial. As duas testemunhas, elas não vão estar somente em Jerusalém. Ela não vai estar somente em Jerusalém. Ela vai estar no mundo. Porque as duas testemunhas representam Efraim e Judá. Representa a casa de Israel e a casa de Judá. As duas casas que foram divididas, mas estão sendo unificadas pela pregação. E o toque da última trombeta já vai estar acontecendo através das duas testemunhas. Elas vão tocar a trombeta, entendeu? As pessoas que vão testemunhar durante a grande tribulação, que são os ungidos de Deus, que são os selados por Deus, que estiverem vivos na época, entendeu? E a Bíblia é clara aqui, ela fala: eu darei poder a minhas duas testemunhas, que profetizarão por 1260 dias. Por que 1260 dias? Porque quando terminar o 1260 dias, que é a última metade da semana de ano, Jesus arrebata a igreja. No final da tribulação. É claro isso aqui. Jesus não arrebata antes. Porque se ele arrebatasse a igreja antes da tribulação, as duas testemunhas têm que ser arrebatadas. Vai ter que ter outro arrebatamento, irmão? Isso que eu quero que você entenda. Vai ter que ter outro arrebatamento? Jesus vai ficar arrebatando o povo dele por etapa? Meu Deus do céu, só um crente que não estuda profecia, que fica somente lendo o livro de teólogo, que nunca vai entender isso que eu estou falando. Mas se você abrir o coração, tiver humildade para descer do seu apogeu, do seu orgulho, do seu pedestal, você vai compreender a palavra do Senhor. Como que Jesus vai arrebatar um povo antes, depois vai ter que arrebatar outro povo lá, as duas testemunhas depois, entendeu? Vai ter que ter outro arrebatamento no final da tribulação, aí já é 2 arrebatamentos. Meu Deus, a palavra de Deus, o próprio Deus, entrando, confrontando a si mesmo, a si próprio, a sua própria palavra, a sua própria palavra, de maneira nenhuma. Entendeu? E Deus nunca fará isso. Deus é justo, fiel e perfeito.
Então, nós temos que entender que tem coisa no Apocalipse que é espiritual. As duas testemunhas vai pregar literal, vai pregar na terra. Entendeu? Agora, e elas profetizarão. Uma parte da casa de Israel dispersa, que se converteram, que são igreja também, faz parte do povo de Deus, vai estar esparramado em todo mundo, entendeu? Porque Deus, Ele vai levar o povo para Jerusalém no final da tribulação, entendeu? Alguns estão indo para lá, voltando, entendeu? Mas só que na totalidade vai acontecer no final da tribulação. Deus vai levar o povo para lá, mas Ele vai levar o povo para lá que aceitou a Ele como Salvador, que faz parte da igreja, entendeu? E Ele vai levar para lá porque a igreja no milênio, ela vai discipular nações, vai ensinar nações, vai ensinar as pessoas durante 1000 anos. E a terra será edificada durante 1000 anos. É o trabalho do povo de Deus, com corpos glorificados, que é o sacerdote eterno, juntamente com Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, a igreja do Senhor, que vai discipular, vai ensinar as nações restantes que vão restar. Porque vai restar muita gente no final da grande tribulação, pessoas vivas, físicas. E as duas testemunhas vão receber poder e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Quer dizer, aqui está falando de humilhação, aqui está falando de pessoas que vão descer o máximo que pode, no sentido de humilhar, de buscar a Deus, de ser simples, mas cheios do Espírito Santo de Deus, que irão pregar durante 1260 dias. E estas são as duas oliveiras, olha bem, elas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. As duas testemunhas, que faz parte dos eleitos de Deus, que testemunharam outrora, que já morreram, mas vão ressuscitar no final da grande tribulação. As duas testemunhas também vão ressuscitar no final da grande tribulação, porque vai ser permitido ao anticristo fazer guerra contra elas e vão vencê-las. E essa invasão de espaço aqui, irmão, é porque o anticristo vai invadir o nosso direito, o nosso espaço. Nós vamos ser impedidos de falar, de proclamar o evangelho da paz. Mas Deus vai levantar um povo especial, um povo com conhecimento cétropo. No meio desse povo, no meio dessas testemunhas todas, desse povo de Deus, vai ser levantada duas testemunhas, um povo especial da parte de Judá e da parte da casa de Israel, que vai confrontar o reino do anticristo, vai confrontar o mal no período da grande tribulação. E elas têm o azeite, que diz assim, estas são as duas oliveiras, os dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. E se alguém lhe disser, ou lhe quiser, lhe quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Então, tem muita gente que acha que essas duas testemunhas são só dois homens que vão ficar em Jerusalém pregando. Mas as duas testemunhas faz parte da casa de Judá e da casa de Israel. É os dois povos que vão pregar o evangelho na grande tribulação. Essa é a verdade da palavra de Deus. E tem muita gente sendo enganada com ensinamentos errôneos, entendeu? Que isso não vai acontecer. E se acontecer da maneira de um arrebatamento antes, entendeu? Se acontecer um arrebatamento antes, vai ter que ter, essas duas testemunhas vão ter que se levantar
no final, e vai ter que ter outro arrebatamento, porque Deus vai ordenar ela, sobe cá. Aquela palavra que Deus vai falar aqui, que está escrito aqui, sobe para cá, ou para cá, ou sobe cá, essa palavra aí é arrebatamento. E arrebatamento na Bíblia é só um, não é dois, entendeu? Olha aqui, eu vou recapitular. E se alguém lhe quiser fazer mal, para duas testemunhas, sairá da sua boca fogo, né? E devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Quem se levantar contra ela durante os 1260 dias que elas vão profetizar para tentar matá-los, vão morrer, porque não vai ser permitido a elas morrerem antes que termine os 1260 dias. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Então nós vemos, estes têm poder para fechar o céu. Olha aí, está falando numa representatividade de Elias, para que não chova nos dias da sua profecia. Quer dizer, as duas testemunhas sendo apresentadas aqui no espírito de Elias. E tem poder sobre as águas. Agora, aqui já fala de Moisés. Não é Enoque, Moisés. Tem poder sobre as águas. Moisés teve autoridade sobre as águas. Fez a água virar sangue, fez a água, o mar se partir pelo meio e o povo passar em terra seca. Então é uma representatividade. As duas testemunhas aqui é representada por Elias e por Moisés. Tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas. Aqui está falando de Moisés. Todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, que é no final dos 1260 dias, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra. Olha bem, quando terminar a grande tribulação, a besta que sobe do abismo, que é o mesmo anticristo, junto com Satanás, vai fazer guerra. Olha bem, vai fazer guerra. Vamos recapitular para os irmãos entenderem. E quando acabares o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Elas vão ser mortas. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma, Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. As testemunhas que viverem, que estiverem em Jerusalém pregando, entendeu? Durante a grande tribulação, no final, o anticristo, porque o foco do anticristo é a terra formosa, é lá, o epicentro da grande tribulação é lá. Por isso que a Bíblia fala aqui, lá eles vão ser mortos, aqueles que estiverem profetizando lá, porque vai ter testemunha no mundo inteiro, cada uma na sua função, pregando a palavra do Senhor. Mas essas que estiverem lá, porque Deus vai levar muitos para lá, da casa de Israel, e vai levantar muitos da casa de Judá para pregarem, e eles vão estar pregando lá, entendeu? E lá eles vão ser mortos também, entendeu? Mas muitas testemunhas vão ser mortas também fora de Jerusalém. Essa é a verdade, fora da Jerusalém literal, entendeu? Então, e elas vão ser mortas. E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias. Eu acredito que aqui agora é os 3 dias literais. Quando terminar os 1260 dias, entendeu? Os 1260 dias, que é a última metade da semana, a besta que sobe do abismo junto com que é o diabo junto com o anticristo, vai fazer guerra contra eles e vão matá-los. E vai passar 3 dias literais, eu entendo aqui, 3 dias mortos na terra. 3 dias e meio, né? Por 3 dias e meio. Ou também eu entendo
que as duas testemunhas vão morrer durante a grande tribulação. Muitas vão morrer fora de Jerusalém, muitas vão morrer lá em Jerusalém, mas vão morrer o povo que vão pregar na grande tribulação. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. Eles não vão ser sepultados. As pessoas vão ficar vendo essas pessoas mortas. E os que habitam na terra se regozijarão. Quer dizer, agora está falando das nações ímpias. Se regozijarão, ainda estão vivas as nações, se regozijarão sobre eles, sobre as duas testemunhas, sobre o povo de Deus, sobre as pessoas que servem ao Senhor. Se alegrarão, e elas vão mandar presente uns aos outros, os reis vão mandar presente uns aos outros, né? Porquanto estes dois profetas, que é casa de Judá e casa de Israel, tinham atormentado os que habitam na terra, porque vai ser um confronto do bem contra o mal. E todos aqueles que eles, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, agora arrebatamento, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés. É naquela mesma hora que Deus vai ressuscitar aqueles que morreram nele. Ele vai ressuscitar depois desses 3 dias literais, quando terminar os 1260 dias. Os 3 dias e meio, que é depois da grande tribulação. Digo melhor, irmão, corrigindo aqui. Os 3 dias e meio, depois dos 3 dias e meio, que vai acontecer toda essa pregação, todos os sinais, a terra não vai receber chuva, vai ser uma repetição razoavelmente igual àquelas que aconteceram no Egito. E esses 3 anos e meio, quando terminar, então, o Senhor arrebata, ressuscita os que morreram nele, transforma os corpos daqueles que estão nele e arrebata a igreja juntamente. Quem é a igreja? Os que estiverem vivos, que são as duas testemunhas, todo o povo de Deus que for ser arrebatado no final da grande tribulação. Aí que cumpre a profecia de Jesus, que ele desce com poder e grande glória, com a participação dos anjos, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Ele vai descer, então ele vai ressuscitar os que morreram em Cristo, transforma os corpos daqueles que estão em Cristo, junto, porque as duas testemunhas também são de Cristo, vão ressuscitar juntos. E depois, aqueles que estão vivos serão transformados e subirão juntos. Entendeu? Tudo na hora só. Tudo na sequência. Tudo na sequência. Primeiro, ressurreição das duas testemunhas. Que estava lá em Jerusalém, aqueles que estão fora de Jerusalém, todas as testemunhas de Deus na terra que estiverem vivas, entendeu? Que morreram, serão ressuscitadas, e aquelas que estiverem vivas, que não morreram, serão transformadas. E então o Senhor Jesus diz essa palavra: sobe para cá. Eu vou continuar lendo aqui para os irmãos entenderem a palavra de Deus. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus, o Espírito de vida vindo de Deus entrou nele, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o ouviram. Deus vai fazer isso como um grande sinal. Mas essas testemunhas vão ressuscitar no mundo inteiro. Aqui é arrebatamento. Entendeu? Aqui vai acontecer o arrebatamento. Pessoa que já morreram, irmão que já morreram há 1000 anos, 2000 anos atrás. Entendeu? Os apóstolos vão ressuscitar nesse dia. Maria vai ressuscitar nesse dia. Apesar que o povo já fala que Maria já está lá no céu, já teve até a ascensão dela. Isso é a maior hipocrisia que eu já ouvi na minha vida. Entendeu? Os apóstolos vão ressuscitar nesse dia, junto com aqueles que estão vivos na reta final, que são testemunha também. Os apóstolos foram testemunha de Jesus. Faz parte das duas testemunhas. A testemunha não é só... vai ser 2 homens, no sentido representado por Moisés e Elias, as pessoas da reta final que vão pregar na grande tribulação, que são os 2 ungidos que vão receber conhecimento cétropo. Então, esses aí é que vão ressuscitar. É o que diz aqui.
E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio. Não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam na terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida veio, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que viram, e ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi para cá, subi para aqui, digo melhor. E subiram ao céu, agora é arrebatamento. E uma nuvem subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. Os inimigos aqui já é o povo da besta, que vão ser destruídos no derramar da última taça, que faz parte da 7ª taça, a última taça que vai trazer a ira de Deus sobre as nações. Só que Deus vai primeiro tirar o seu povo, para depois ele derramar a sua ira. Porque a grande tribulação não é a ira de Deus, é a ira do diabo contra o povo de Deus, contra a igreja na grande tribulação, contra as 2 testemunhas na grande tribulação. Agora, a ira de Deus é a ira do diabo contra a igreja. Digo melhor, a ira a grande tribulação é a ira do diabo e do anticristo contra a igreja. E a ira de Deus é a sua ira, a última taça derramada sobre as nações, sobre a besta, sobre o anticristo, entendeu? Que é o falso profeta, e sobre a besta do mar, que é o reino, que é todas as nações e línguas e povos que não se renderam a Cristo, não aceitaram Ele como Salvador. Essa é a verdade da palavra do Senhor, irmão. Depois eu vou fazer um vídeo num lugar mais adequado, vou fazer um vídeo com mais precisão sobre isso, e eu quero que vocês deixem um comentário, digam o que vocês acharam. Eu só quero que tenham respeito e temor e amor na hora de comentar, irmão, porque eu já disse no começo do vídeo que eu não sou dono da razão, mas uma coisa que eu acho que a gente merece é respeito, né? Quando nós vamos responder qualquer coisa para alguém, porque se alguém me convencer diferente, eu me retrato no canal, tá bom? Deus abençoe o coração de vocês, Deus abençoe a todos, fique com Deus, se inscreva no meu canal, dá o seu like e faça seu comentário e compartilhe o vídeo, tá bom? Deus abençoe seu coração.